Olá, meu nome é Jamerson Ferreira. Hoje vamos falar da importância das condições de trabalho para melhores resultados. Então, tá aqui essa imagem, né? Se você quer ter melhores resultados, quer chegar na frente, quer que seu município se destaque em relação aos seus resultados, seja na saúde, seja na educação e na assistência social, é muito importante as condições de trabalho e a gente vai explicar como e como isso impacta. Tá bom? Antes de tudo, eu estou aqui no Instagram, nesta conta aqui, @Jamerson com 2 S, O-N, Jamerson _ J, J-O-T-A. Segundo, aqui no YouTube nós estamos no canal no Descomplicando Saúde Coletiva. Seja muito bem-vindo, faça a sua inscrição, dê o seu like, o seu joinha, deixe o seu comentário que a gente vai responder e também compartilhe esse vídeo, tá bom? Então, vamos falar desse tema. Fique conosco até o final. Então, vamos lá. A primeira coisa, não basta conhecer o que deve ser feito. Para a gente falar sobre isso e falar com bastante calma, eu vou ampliar aqui o espaço aqui da câmera. Afinal de contas, a gente vai falar olho no olho. Faz parte do trabalho da gestão determinar metas. Então, conhecer o que deve ser feito e o quanto deve ser feito, para que deve ser feito, faz parte da gestão. A gestão ela deve determinar regras, deve determinar metas, parâmetros para nortear o trabalho das equipes. Só que só isso não é suficiente. Não adianta ter um gestor que seja ótimo em determinar metas, parâmetros, regras e desconhecer os outros itens que a gente vai falar aqui. Então, é muito importante saber o que deve ser feito. E quando eu falo o que deve ser feito, ele vai no sentido do significado e da direção, tá bom? Porque uma coisa é você atender, fazer cadastros, visitas, notificações, processos de acompanhamento, educação em saúde, atendimento, procedimentos e vacinas. Ok. Você sabe quanto deve ser feito? Qual é a meta? Por quanto tempo? Se ninguém te disse isso, o profissional de saúde vai acabar criando seus parâmetros. E quando isso acontece, o que você vai ter são equipes com grandes disparidades. Cada equipe produzindo do seu jeito, sem um processo uniforme, sem orientação da gestão. E, com certeza, não batendo os parâmetros e metas e indicadores desejados. Esta fala se direciona tanto para a atenção primária, quanto para a vigilância, para a média e para a alta. É necessário saber o que deve ser feito, conhecer as regras do jogo. Se você não sabe disso, você vai suar muito, você vai trabalhar muito e pode ser muita coisa jogada fora ou se distanciar demais daquilo que é esperado. Então, a primeira coisa, e essa tarefa aqui, ela começa pela gestão e vai até o profissional de saúde. Conheça o que deve ser feito, quanto deve ser feito, qual é a regra do seu trabalho, quanto é esperado de você, tá bom? Então, se a sua gestão lhe contratar, fizer um concurso, você passar, você mudar de setor e não souber o que deve ser feito, pare um pouquinho, fale com sua gestão imediata, o seu chefe de referência e foque, conheça as regras do jogo. Somente desse jeito, conhecendo as regras do jogo, você vai poder jogar assertivamente, corretamente, com foco e aí sim ter um resultado que se alinhe com aquilo que é esperado pela gestão. Às vezes nem a gestão acaba lembrando qual é a sua responsabilidade. Outra coisa, não basta saber como deve ser feito. Isso é fundamental. Saber como deve ser feito é ter a capacitação e a habilidade necessária para desempenhar a função desejada. Tá? Então, se você é um agente comunitário de saúde, você tem que saber fazer cadastro, fazer visita, educação em saúde, se relacionar com o território, se relacionar com sua equipe de saúde, fazer os seus registros de trabalho, ou na ficha, ou no computador, ou no tablet. Enfim, é necessário dominar o seu processo. E a mesma coisa para o enfermeiro, cirurgião dentista, médico, pessoal da equipe multidisciplinar, NASP, pessoal da vigilância, agente de endemia. É necessário saber como deve ser feito. O como deve ser feito envolve tanto conhecimentos
que você tem que estudar, tem que ter o seu processo de capacitação, assim como as habilidades necessárias para tornar aquilo realidade. Então, se a gestão determinar um indicador, você tem que dar conta do recado. Afinal de contas, você está sendo pago para isso. Agora imagine um ACS que não sabe fazer visita, um agente de endemia que não sabe visitar imóvel, um médico que não sabe atender no perfil da atenção primária à saúde, que tem especificidades, um enfermeiro que não sabe fazer pré-natal, um cirurgião dentista que não sabe qual é o conjunto de procedimentos e nem o conjunto dos procedimentos específicos da atenção primária. Isso fragiliza o processo de trabalho, tá bom? Assim como vai fragilizar os seus resultados. Outra coisa, não basta fazer o que deve ser feito se você não souber como fazer e nem a sua meta. Então, fazer por fazer, você pode fazer pouco, muito ou razoável. Mas o que eu vou saber? Como é que eu vou saber o que é pouco, muito ou razoável se eu não sei qual é a minha meta? Então, os profissionais de saúde devem conhecer as suas metas, para que a sua produção, quando for avaliada, possa ser justificada. Você, olha, você atendeu a meta, não atendeu a meta, você precisa se aproximar de um parâmetro esperado no dia, no mês, no ano, no semestre, no quadrimestre. Por exemplo, quem trabalha com Previne Brasil tem que saber que cada indicador tem as suas regras de cálculo, mas os resultados são reavaliados a cada 4 meses. Se eu não souber as regras de cálculo, e simplesmente produzir, quais são os parâmetros que são aceitáveis? Quais são os parâmetros que são considerados baixos, regulares, bons e muito bons, ou superei o parâmetro? Se eu não souber disso, qualquer resultado entregue não vai satisfazer, tá bom? Então, muito importante. Então, não basta somente fazer. É necessário também, outra coisinha aqui nesse slide, é necessário fazer bem feito. A gente tem que falar de qualidade, tanto na assistência quanto na gestão, tanto na atenção primária quanto nas vigilâncias, no plural, quanto na média e alta complexidade. Não basta entregar um atendimento, tem que ser um atendimento resolutivo. Não basta entregar uma notificação se ela vier cheia de falhas. Não basta fazer uma comunicação, um encaminhamento, se ele não conclui com o acesso do usuário. Não basta fazer um cadastro se quando chega na mão do digitador ele não consegue entender o que você preencheu no papel. Então, não é somente o fazer, é necessário o fazer bem feito, é necessário fazer resolutivo, o que remete aos slides anteriores. O saber como fazer. E aqui a gente também remete aos parâmetros de qualidade. Eu vou diminuir aqui um pouquinho a câmera. Não basta fazer tudo isso se não há condições para fazer o que deve ser feito. E quando eu falo em condições, é condições de trabalho. E a gente vai falar quais condições de trabalho, quais são os itens, o que pode ser compreendido como condições de trabalho, tá bom? Então, vamos lá, o tamanho da câmera está ok. Primeira coisa, vínculos. Tá? Qualquer processo de trabalho, ele vai produzir um certo tipo de vínculo, que pode ser de prestação de serviço, contrato, efetivo, temporário, é necessário. E que cada tipo de vínculo seja respeitado. Não é porque eu tenho um vínculo que é de contrato que ele tem que ser ruim. Não. O vínculo de contrato ele tem que ser claro, o contrato tem que ser bem redigido, tem que gerar segurança para o contratante e aquele que o contrata, tá bom? O pagamento compatível com a atividade. Então, como é que eu vou pedir altos resultados de uma pessoa que está desmotivada pelo seu pagamento e ele sabe que o seu pagamento está abaixo do mercado ou que ele não é compatível com a atividade realizada? Perde o sentido a atividade laboral. O pagamento pela atividade laboral, essa relação de consumo, né, que ela é própria do capitalismo, vender a sua mão de obra, para que faça sentido para aquela pessoa que vende, é necessário que também exista uma relação de interesse e uma relação de lucro também de volta. Tá bom? Outra coisa, os insumos necessários para as atividades, não importa qual for a sua atividade.
agente comunitário de saúde, médico, agente de Neemias, enfermeiro, cirurgião dentista, técnico de saúde bucal, técnico de enfermagem, profissionais da gestão, sanitaristas, o pessoal das vigilâncias, seja epidemiológica, sanitária, ambiental, hospitalar. É necessário que haja os insumos compatíveis. Por exemplo, como é que eu vou fazer uma live se eu não tenho um bom computador, um bom fone, uma boa câmera e internet que funcione? Como é que eu vou fazer a avaliação de resultados se eu não tenho acesso aos resultados em tempo adequado, com a linguagem adequada, resultados que eu possa confiar? Então, cada profissão, por exemplo, como é que eu vou bater meta de exame citopatológico se eu não tenho maca, se eu não tenho espéculo, se eu não tenho luva, se eu não tenho foco, se eu não tenho avental, se eu não tenho máscara? Bom, eu não vou fazer, ou se eu for realizar esse trabalho, eu não vou atender nem a meta e nem a qualidade. E a qualidade também está ligada à quantidade diante do parâmetro e à própria satisfação do usuário. Bom, diante disso, após os insumos, eu tenho que olhar para o ambiente de trabalho. Algumas pessoas trabalham em ambiente fechado e outras pessoas trabalham na rua, em campo, né? Mas dentro do campo, os insumos serão de suma importância, porque se eu trabalho direto no campo, por exemplo, eu sou um observador de aves, então eu tenho que ter um ótimo binóculo, eu tenho que ter uma excelente câmera, eu tenho que ter onde registrar quantos pássaros eu vi, qual foi o tipo de pássaro, e se eu não tiver isso, meu trabalho ele vai perder a qualidade, né? Informações e treinamentos para aprimorar as minhas habilidades. É necessário continuar estudando e atualizando os nossos conhecimentos e habilidades. Um fazer bem feito na década de 70, com certeza, não é o mesmo saber bem feito de hoje. O fazer saúde na década de 70, que era marcado pelo olhar da vigilância em saúde, não é o mesmo saber e nem pode ser o mesmo saber e o mesmo fazer da atenção primária de hoje, do ano de 2022. Os contextos eram diferentes, os insumos eram diferentes, as metas de trabalho eram diferentes, as relações, os conhecimentos completamente diferentes. Tá bom? Equipe de referência, ou ter equipe de referência, é fundamental. Qualquer profissional não tem como trabalhar sozinho, você sempre vai se comunicar com outro profissional, e sempre vai existir alguém que saiba mais do que você. Então é muito importante ter alguém de referência, ou dentro da equipe, ou na gestão, ou em outra equipe, que esse profissional ele possa se apoiar, tirar suas dúvidas, trocar conhecimentos, compartilhar, gerar novos conhecimentos. Bom, a avaliação de resultados. Para que eu possa melhorar e gerar novos conhecimentos, é necessário que eu tenha acesso aos meus resultados e à avaliação dos resultados. Senão, somente tapinha nas costas não melhora o trabalho de ninguém. Jornada de trabalho adequada. Sim, por mais que a gente trabalhe com tecnologia, gradativamente a gente aumenta os processos de automação, está tudo cada vez mais moderno. Se eu começar a trabalhar de forma exaustiva, eu vou me sentir cansado, exausto, e o meu rendimento vai começar a diminuir. Eu vou ter prejuízo nas minhas relações sociais, vou provavelmente ter sofrimento mental, e aí a minha qualidade de vida e a minha vontade de trabalhar vão diminuindo. Eu posso acabar sabotando o meu trabalho de forma consciente ou não. E isso é completamente prejudicial para a qualidade de vida, para o meu processo de trabalho, para os meus resultados. Então, nessas condições de trabalho, o que se deseja é que seja um ambiente saudável, assim também presente com relações de trabalho saudáveis. Que não haja ofensas, assédio. Infelizmente, o assédio moral em ambientes de trabalho ainda é muito frequente, principalmente quando os vínculos de trabalho são fragilizados. Então, grandes empresas, grandes instituições e pequenas instituições também acabam reforçando ambientes adequados ou motivadores, ou fortalecedores, ou mantenedores de assédio moral, que é aquele tipo de comportamento na qual uma relação de poder é utilizada para induzir, né, alguém a praticar alguma determinada ação.
Então tem perseguição, humilhação, né, coação, tudo isso faz parte do assédio moral e ele ocorre em ambientes de trabalho. Então quando você se sente cada vez mais inseguro, se sente cada vez mais incapaz, porque lhe falta condições de trabalho adequadas, ou você se sente cada vez mais impotente diante das metas e a distância daquilo que você entrega, é necessário rever como estão as suas condições de trabalho. Tá bom? Então, quando você passa por tudo isso, você começa a se aproximar de um ambiente de trabalho mais favorável. E essas condições de trabalho, elas são a responsabilidade tanto da gestão, essencialmente da gestão, porque vem delas a maioria dessas situações, e também os profissionais de saúde, profissionais de educação, de assistência, têm que ficar ligados se o seu trabalho possui condições adequadas e saudáveis para a manutenção da sua atividade laboral, ou seja, da sua atividade de trabalho. Tá bom? Então esse é um vídeo que ele é maior do que a própria atenção primária, né? Ele extrapola a atenção primária, ele pode ser apresentado na média, na alta, também nas vigilâncias, em outras áreas que não sejam a saúde, como a educação, a assistência social. Todas as áreas laborais precisam desses conjuntos de condições. Vírgula. Na atenção primária em saúde, o que é que a gente vai olhar além desses itens, né? A gente tem que olhar, só um segundo, a gente tem que olhar o ambiente, a gente tem que olhar os insumos, a gente tem que olhar os instrumentais de registro, que podem ser papel ou sistemas, e a gente tem que olhar a equipe de trabalho e a referência técnica. Não estou ignorando, eu estou falando só para também acrescentar aqueles itens que a gente já falou nos slides anteriores, tá? O ambiente de trabalho se está adequado, os insumos se tem quantidade correta e qualidade adequada, os instrumentais, se eu estou utilizando uma ficha atualizada, se o meu sistema está atualizado, se o meu computador está adequado, se o meu sistema está atualizado, tudo isso interfere na qualidade das informações. E a qualidade das informações, elas têm que ser totalmente alinhadas com o trabalho realizado, com o volume de trabalho entregue e recebe total influência das condições de trabalho. E por último, referência técnica. Na saúde temos que ser técnicos e ter boas referências para esclarecer dúvidas, fazer questionamentos e melhorar aquilo que a gente precisa realizar. Bom, gostou desse vídeo? Seja muito bem-vindo ao canal Descomplicando Saúde Coletiva. A gente te aguarda aqui para próximas publicações. Lá no Instagram, segue aí a Jamerson, com JAME2SON_J. A gente espera você aqui nesse canal para novas publicações, melhorar o seu processo de trabalho e contribuir para a sua caminhada como profissional de saúde, como gestor, como gestor do seu município, diretor de unidade de saúde. A gente está aqui para contribuir com o seu trabalho. Dê o seu joinha, a gente se encontra no próximo vídeo.